Fibromialgia e exercício físico. Será que o exercício trata essa doença? A resposta é sim. A questão é como que ele age e como que você vai incrementar as sessões de exercício na sua rotina. Se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. Se você chegou aqui agora, se liga, toda terça e sexta-feira, ao meio-dia, tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. Temas, a maioria das vezes, escolhidos por vocês, né? Eu sempre jogo lá na caixinha de perguntas da rede social do Instagram, os temas que vocês gostariam que eu abordasse por aqui. Mas às vezes eu escolho uns temas que eu acho mais pertinentes. E esse tema da fibromialgia me chamou a atenção porque essa semana no consultório, duas pacientes me procuraram com o mesmo diagnóstico, só que com rumos diferentes no tratamento, controle de queixas, justamente pelo incremento do exercício físico em uma e a ausência no da outra. Então vamos nessa, vamos entender qual a relação, qual é a causa da fibromialgia e qual a relação à ação do exercício físico no tratamento dessa doença, beleza? Vamos nessa. Primeiro ponto, vamos definir o que é fibromialgia. Olha só, fibra, mio, músculo, algia, dor. Então, a fibra do músculo dói. É um diagnóstico, é um nome meio frustrante. A medicina, a ciência, não sabe explicar exatamente a causa de fibromialgia. Por exemplo, por que a minha fibra muscular não dói e a fibra muscular dessas duas pacientes tem a queixa de esse desconforto, essa percepção, essa sensação de dor, tá? Algumas teorias já foram propostas para explicar o porquê dessa doença. E, novamente, na ciência, quando tem mais de uma teoria, é porque, na verdade, nenhuma delas consegue responder a 100%. Mas uma coisa que está bem próximo do aceitável. Se eu fizer uma biópsia na minha fibra muscular e se eu fizer uma biópsia na fibra muscular dessas pacientes, uma coisa existe em comum em quem tem um diagnóstico de fibromialgia. Você tem uma menor concentração de mitocôndrias por fibras musculares. Será que essa concentração, será que essa baixa concentração de mitocôndria tem alguma correlação com a percepção, com essa sinalização de dor? É esse o grande ponto de interrogação que a gente ainda tem. E qual é um dos efeitos que o exercício físico praticado de maneira regular e recorrente faz no nosso corpo? Ele aumenta a concentração de mitocôndrias por fibra muscular. Esse é um dos motivos, esse é um dos porquês que o exercício físico ele trata a queixa de dor da fibromialgia. Vou deixar isso aqui um pouco mais palpável. Se eu faço a minha biópsia de fibra muscular e eu tenho, chutando um número aleatório, tá? 100 mitocôndrias por fibra muscular. E essas pacientes, eu vou pegar uma paciente, faço a biópsia, ela tem 60. E aí, ela começa a praticar um exercício físico de uma maneira regular e recorrente. Então, essa concentração de mitocôndrias, ela vai para 80. Veja, pessoal, 80 é mais próximo de 100 do que 60 era. Esse é um dos caminhos que existe de tendência de explicar por que é que o exercício físico trata essa dor da fibromialgia. Mais um ponto aqui para a gente deixar claro. Dor é uma sensação. Então, existem outros pontos que vão ter impacto em potencializar ou reduzir essa sua sensação, essa sua percepção. Vou trazer um outro exemplo prático aqui para vocês. Imaginem que você ganhou na Mega Sena. E aí você ganha na Mega Sena, você vai comemorar. Durante essa comemoração, você torce o seu tornozelo. Se você torce o seu tornozelo, você pode ter gerado uma lesão estrutural e essa lesão estrutural vai dar uma percepção de dor. Beleza? Esse é o cenário 1. Cenário 2. Você é um funcionário de uma empresa que está há 15 anos nessa empresa. E você está com uma condição financeira um pouco mais apertada, chegou na sexta-feira, tarde, você é chamado no RH e você recebe a notícia que vai ser demitido. Você chegou, teve a notícia, você vai para casa, vai para o seu metrô e aí durante a descida de escadas você tem uma entorse de tornozelo. Veja só, eu quero que vocês imaginem o quê? Que a lesão do cenário 2
é exatamente igual à lesão do cenário 1. Em qual dos pontos você acha que a pessoa vai sentir mais dor? Certamente é no cenário 2. Porque o que conta não é só a alteração estrutural, é a sua percepção de dor, sua percepção de lesão. Então, o seu humor, o seu estado de atenção, você fica hipervigilante àquele momento, àquela alteração, que isso potencializa a dor. Em outros vídeos eu já comentei sobre um processo de reabilitação chamado do Peace and Love, que cada letrinha tem um porquê. O P é de proteção, o E é de elevação e esse O aqui do Love é de otimismo. Então, se você tem uma crença de que aquela lesão, de que aquela dor, ela vai se recuperar de uma maneira mais rápida, a chance disso acontecer, ela aumenta, certo? Então, é um mecanismo complexo essa percepção de dor. E aí, o que é que o exercício faz, o movimento faz no nosso corpo? Você libera endorfinas, você libera hormônios de prazer, de percepção de bem-estar. Além do fato de que, quando você está fazendo exercício, você cria mecanismos de distração. Você não fica atento, extremamente hipervigilante para aquela dor naquele ponto gatilho, que é onde a fibromialgia tem, né? Eu vou deixar uma imagem aqui de diversos pontos que você pega e o diagnóstico dessa fibromialgia é um diagnóstico clínico, tá? Você não precisa de nenhum exame complementar para fechar. Você precisa ter uns critérios, né, uns pontos gatilho positivos em relação à quantidade deles distribuídos no nosso corpo. Fecha esse parêntese breve aqui. Então, se você libera esse estado de hipervigilância, por exemplo, eu tenho uma dor que está aqui no meu ombro, eu fico muito atento, eu fico deitadinho aqui, evitando movimentar. Então, esse meu pensamento, essa minha inibição de movimento potencializa esses disparos, esses mecanismos de disparo da percepção da sensação de dor. E quando eu estou fazendo exercício físico, eu começo a ter a distração. Vou colocar uma outra analogia. Quando você coloca uma camisa no seu corpo, imediatamente após, eu estou sentindo o contato da minha camisa com a minha pele. Só que ao longo do dia, o meu cérebro interpreta que ficar gastando energia conduzindo essa informação, ela é insuficiente, ela é desnecessária para a minha vida. Então, o que é que eu faço? Ele interrompe essa conexão, essa comunicação, essa condução desses disparos que vão dar essa percepção. A mesma lógica é esse estado de distração. Quando eu me distraio fazendo exercício físico, conversando, socializando com outras pessoas, eu esqueço de mandar aquela mensagem da percepção de dor. Então, para a gente resumir todo esse pensamento aqui, exercício físico na fibromialgia, você vai ter um benefício tanto estrutural, um benefício físico, quanto um benefício emocional. E aí, esses dois, positivo com positivo, dá positivo. E no nosso corpo, a gente tem um processo de feedback. Então, esse processo de relação, 2 mais 2, pode ser 4, pode ser 8, pode ser 20, pode ser 40. Por isso que, quando praticado de maneira regular, frequente, é igual a juros compostos. Olha, quando você bota na linha do tempo, vai sempre crescendo, crescendo, crescendo e potencializando. E se você chegou até aqui esse vídeo agora, não esquece de deixar o seu like. Tem alguma dúvida, comentário sobre a ideia, sobre a história dessa fibromialgia, até o seu relato pessoal? Joga aqui, vamos ter um bate-papo interessante, ter esse retorno de vocês. Chegou até aqui e não está inscrito no canal, pelo amor de Deus, né? É só clicar aí no botãozinho, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos pro próximo.